um dos ensinos mais importantes das Escrituras, uma das parábolas mais complexas contadas pelo Senhor Jesus, a parábola do semeador. Eu sou o pastor Davi Daniel, pastor da Igreja Fonte da Graça em Duque de Caxias. Se você quiser nos fazer uma visita, o endereço deve estar aparecendo na tela para você. Vai ser um prazer te receber. Quero aproveitar essa oportunidade também para pedir o seu like para esse vídeo. Você deve se inscrever também no nosso canal para você receber, acompanhar o nosso trabalho, ouvir mensagens de fé, mensagens da graça de Deus que são periódicas, amém? Então ativa o seu sininho aí, se inscreve, você já está vendo esse vídeo mesmo, se inscreve, ativa a notificação aí para periodicamente você receber uma mensagem de edificação e de fé e de encorajamento em nome de Jesus. Sem mais demora, vamos à palavra do Senhor? A parábola do semeador. Esse ensino do Senhor Jesus, ele está no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, mas eu vou ler aqui no livro de Mateus, ok? Mateus capítulo 13, no versículo de número 3, a Escritura diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias a Deus. Uma das revelações mais profundas das Escrituras Sagradas está nesse texto aqui, está nessa parábola. Então a parábola é uma forma de transmitir uma coisa que é bem profunda, bem complexa, e uma história mais simples, para que a mente humana possa entender, para que os corações possam entender. Então vamos aqui. Eu vou começar aqui pelo versículo 18, quando o Senhor Jesus ele começa a dar a explicação dessa parábola, ok? Essa é apenas a primeira parte dessa mensagem, da explicação desse ensino do Senhor Jesus. É um estudo, ok? O versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Esse é o versículo que dá abertura à explicação do Senhor Jesus no livro de Mateus. Mas eu vou ler também no livro de Marcos, que eu tenho anotado aqui. Marcos capítulo 4, versículo 14, diz assim: O semeador semeia a palavra. Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 11. Em Lucas diz assim, ó: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, no livro de Mateus, a explicação começa chamando a atenção. Olha, essa é a explicação da parábola. Ouçam o que significa a parábola do semeador. Em Mateus, a explicação começa: o semeador semeia a palavra. E em Lucas começa a explicação dizendo: a semente é a palavra de Deus. Então, a semente aqui é o quê? É a palavra de Deus, como o próprio texto sagrado está dizendo aqui para nós. Então, quero que você entenda uma coisa. Por que a palavra de Deus, ela comparou, quando a mensagem das Escrituras ela é ensinada para as pessoas, com uma semente? Já parou para pensar nisso? Por que uma semente? Por que não algo completo de uma vez? Quando você planta a semente no solo, você não colhe de uma vez, né? Você não recebe o todo de uma vez, né? Ali está apenas a representação daquilo que vai vir pela frente. Não aconteceu ainda. Você quase que nem está vendo ainda, porque ela tem que ficar plantada, né? Mas você sabe que quando esperar, o agricultor ou a pessoa que vai plantar sabe que quando ela deixar aquela semente ali, ou aquelas sementes plantadas, vai crescer e vai germinar, e a partir dela vão dar muitos frutos. Então, mesmo assim, é a palavra de Deus. Às vezes você pode estar se imaginando assim: poxa, mas eu estou servindo a Deus tem um tempo, eu leio a Bíblia e passo por situações difíceis, nem sempre as coisas acontecem de uma vez e nem rápido. O que acontece? Deus ele não faz a obra nas nossas vidas tudo de uma vez. As coisas não acontecem de uma vez, né? Todo mundo tem pressa. Eu tenho pressa. Eu gostaria que muitas coisas na minha vida acontecessem mais rápido. Mas existe um tempo de Deus para tudo. E se nós passarmos o tempo de Deus, se você antecipar o tempo de Deus,
a sua bênção não vai ser completa. Então, por que que a palavra de Deus é comparada com uma semente? Porque o Senhor Jesus, ele comparou a palavra com a semente. O semeador semeia a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando vem nos nossos corações, gradativamente vai fazer com que as coisas aconteçam. Nem sempre você está vendo as coisas acontecerem imediatamente. Nem sempre você, às vezes, vê logo os resultados das coisas. Quando você está servindo a Deus, quando você está orando, quando você está lendo as Escrituras, quando você vai para a casa de Deus, e às vezes você não vê o resultado logo de uma vez, você pensa que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Você pensa que não está tendo resultado nenhum, mas a semente, que é a palavra de Deus, está aí no seu coração e algo está acontecendo. Está entendendo? Então, Deus não pega tudo aquilo que Ele tem na nossa vida, tudo aquilo que Ele tem na sua vida e joga tudo de uma vez. Não. Deus, Ele pega a sua palavra, Ele pega a semente da palavra e Ele permite que ela seja plantada nos nossos corações, para que ela possa crescer. À medida que você vai dando lugar, à medida que você vai abrindo o seu coração, à medida que você vai deixando o Espírito Santo falar e te orientar, Deus vai fazendo a obra na sua vida e a vontade perfeita de Deus, ela vai se aproximando, e onde houver um domínio do inimigo na sua vida, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus vai crescendo à medida que o domínio das trevas na sua vida, as prisões vão sendo quebradas em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, a semente é o quê? A semente, ela é a palavra. Esse aqui é só o início, como eu falei para você. Essa mensagem, essa explicação, esse estudo, é apenas a primeira parte, ok? Eu quero ser um pouco mais minucioso. Tem muito para se extrair, mas eu quero ser um pouco minucioso. Então, a semente, ela é o quê? A semente é a palavra de Deus. E vamos ver o que a própria Escritura diz a respeito dela, o que a própria palavra de Deus diz a respeito da palavra, dessa semente. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu tenho aqui anotado, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja a eficácia da palavra de Deus nas nossas vidas. Aqui diz que ela é mais cortante e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A sua faca na sua casa, o fio de corte está apenas para um lado, não é? Normalmente é apenas para o fio, apenas o corte apenas para um lado. Mas no passado existiam espadas que o corte é para os 2 lados. Então ela se tornava uma arma de guerra muito perigosa, né? O fio dela era para os 2 lados. Até mesmo o próprio guerreiro tinha que ter muito cuidado com a espada de 2 gumes. Ela era totalmente penetrante, totalmente mortal. Quando ela entrava, o corte era para ambos os lados. Assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela é uma espada penetrante, tão penetrante quanto uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando a Escritura está dizendo que é divisão da alma e do espírito, ela não está usando um sentido figurado. Isso é um fato, isso é verdade. Quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, quando você lê as Escrituras e você pede o Espírito Santo para que ele te ajude e te ensine a compreender as Escrituras, algo acontece na sua vida. O que precisa na sua vida ser mudado, a resposta você não vai encontrar em nenhum fator externo, nenhuma área externa. Pode ajudar. Um psicólogo pode ajudar, um psicanalista pode ajudar, um terapeuta, todo mundo, um amigo pode ajudar, te dando um conselho, te dando um abraço, mas as pessoas não vão estar com você o tempo todo, não. Mas Deus pode estar com você o tempo todo. Quando você olhar para a palavra, quando você confiar na palavra de Deus, a mudança vai vir na sua vida. Ela é apta para saber o que está acontecendo dentro de você, dentro do seu espírito e dentro da sua alma. E aqui ainda diz, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela ainda revela para nós mesmos o que está se passando dentro de nós. Você nasceu de novo? Qual é o seu interesse de estar na presença de Deus? Você nasceu de novo? Por que você está ouvindo a palavra? Por que você vai à igreja? Por que você é uma pessoa religiosa? Por que você vai ou deixa de ir? O que está dentro do seu coração? Você é sincero para Deus de verdade? Você é sincero com as pessoas? A palavra de Deus pode mudar isso para nós. E pode revelar para nós tudo aquilo que nós precisamos.
para nós seguirmos um novo caminho e termos as nossas vidas transformadas e totalmente mudadas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas ela é uma semente que cai dentro do seu coração, que cai aí no seu espírito, e ela começa a crescer, ela começa a agir. Sabe quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, e você andava e caía? Você andava e caía e você pensava, né? Poxa, acho que não está acontecendo nada, acho que eu não estou aprendendo. Aí, de repente, você começou a andar mais um pouquinho e tal, né? Teve gente que foi andando um pouquinho e caía, andava um pouquinho e caía, mas muitas pessoas eu já ouvi falar que elas andavam e parecia que não estava acontecendo nada. Num belo dia ela simplesmente começou a andar e aprendeu e pronto. Assim é, você pensa que não está acontecendo nada, mas a palavra de Deus está trabalhando na sua vida. Então não desista, não recue, não volte atrás, não deixe de acreditar na palavra, não deixe de confiar. A semente da palavra de Deus cai na sua vida e o seu coração tem que ser uma terra boa, porque o semeador saiu a semear. Eu estou nesse momento agora semeando a palavra de Deus no seu coração. A semente, como disse Lucas, no verso 11, a semente é a palavra de Deus. Vamos lá então, deixa eu prosseguir mais que eu tenho mais coisas para compartilhar contigo. Eu vou ficar só nesse vídeo, eu vou ficar apenas nesse ponto, ok? Nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre a parábola do semeador. Lucas 11, versículo 28 diz assim: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, quando você recebe a palavra de Deus, quando a semente da palavra de Deus vem na tua vida, cai no seu coração, você tem a oportunidade de ser uma pessoa bem-aventurada. Aqui diz, aqueles que ouvem e guardam. Então você não pode ser só uma pessoa que ouve a palavra. Você está me ouvindo? Você já foi numa igreja e ouviu? Ou pela internet, ou pelas redes sociais, ouviu a palavra? Mas se você ouve a palavra e guarda, a Escritura chama você de bem-aventurado. Isso é muito importante, ok? Porque todos nós, não há nenhum de nós quer ter uma vida só de derrota e fracasso. Deus, é claro que vão vir lutas, é claro que vão vir problemas e dificuldades, mas Deus quer te dar vitórias em todas. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, vencedor, pessoa que é bem-sucedida, pessoa que Deus dá a vitória, pessoa que tem uma reviravolta. Quando as pessoas olham assim para lá, para aquele ali já era, para aquela lá já era, mas daqui a pouco você levanta das cinzas, você consegue ressurgir, Deus te dá força. Que tipo de pessoa que pode acontecer isso? Que tipo de pessoa experimenta uma reviravolta? A pessoa que tem a palavra de Deus na sua vida, bem-aventurado. Que Deus faça de você uma pessoa bem-aventurada, amado. Que Deus faça de você uma pessoa de fé, bem-aventurada em nome de Jesus. Vamos prosseguir? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Fica ligado com Deus aí, ok? Diz assim, ó: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Porque nós não somos, o apóstolo Paulo dizendo, como muitos falsificadores da palavra de Deus. Aqui vai um ponto importante, ok? Aqui vai um ponto importante. Falsificadores da palavra. Naquele tempo já tinha. Porque Paulo falou aqui, ó, como muitos. Naquela época já tinha pessoas ensinando a palavra de Deus da forma errada. Já tinham pessoas pegando o evangelho e distorcendo o evangelho. Está entendendo, amado? Então você precisa ouvir uma palavra verdadeira. Se você vai receber a semente da palavra de Deus na sua vida, se você vai ouvir alguém ensinando a palavra, ou um pregador da palavra, irmão, todo mundo prega a mesma coisa, todo pregador é igual. Não, senhor. Tem pessoas que distorcem a palavra. Tem igrejas que distorcem a palavra, né? Sabe, hoje em dia está um modismo nas redes sociais, na internet e tudo, de ficar assim, aquele é falso profeta, ele é falso profeta. Eu não estou defendendo ninguém, não, ok? Eu não estou defendendo ninguém. A Escritura diz que cada um dará conta de si mesmo. Eu tenho que colocar os meus olhos no Senhor Jesus, né? Eu não vou conseguir mudar a vida de ninguém. Eu posso manter alguém avisado, porque a Escritura diz em Provérbios que o avisado vê o mal e se esconde, sim, né? Mas cada um vai dar conta de si mesmo. Mas se nós ficarmos também o tempo inteiro, aquela pessoa é falso profeta, aquilo ali é falso profeta, aquela igreja é falso profeta. Olha, é muito fácil apresentar uma crítica. É fácil apresentar uma crítica, detonar uma pessoa e tal, mas então, e qual é a solução? Você diz, isso aqui está errado. Então, qual é a solução que a pessoa tem? Eu prefiro ser daquelas pessoas que apresentam a solução.
eu apresento para você a palavra de Deus, a palavra que pode mudar. É óbvio, amado, é óbvio que quando tiverem coisas, exageros, coisas erradas, vai ser preciso nós falarmos sobre aquilo ali, ok? Por exemplo, eu não quero me prender nesse ponto aí, mas um dos detalhes o que se pensa sobre um falso profeta, né? É só alguém que ensina alguma coisa que você não concorda? Se alguém ensinar alguma coisa que você não concorda, pronto, acabou. Aí aquela pessoa é falso profeta. É assim? Às vezes um ponto vai diferir de um pregador e de outro, ou de uma igreja ou de outro, ou de outra, né? Aí significa que aquela pessoa seja falso profeta? Então eu vou dizer para você aqui o que poderia ser um falso profeta. É um dos pontos, eu não quero me prender em gastar tempo aqui nesse ponto. Por exemplo, né, nós temos a nossa principal tarefa é apontar a honra e a glória para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o caminho, não uma pessoa, não um pregador, não uma igreja, uma denominação. Você está entendendo? Por exemplo, você honrar a sua igreja, isso é certo? Sim, é bom você honrar a sua igreja. Por que não? Por que não? Você fala bem da sua igreja, da sua denominação, ok, não há nada de errado nisso. Você falar bem do seu pastor, isso não é nada de errado, não. Pelo contrário, não é seu amigo. Por outro lado, então, o que você estaria fazendo numa igreja onde você fica detonando o próprio pastor da sua igreja? Hã? Mas, veja bem, você vai honrar a sua igreja, honrar o seu pastor, mas nós não vamos ficar levantando uma bandeira sobre né, só essa igreja aqui vai para o céu. Só essa igreja aqui tem a verdade. Não, amados, ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, eu não entendo que eu sou dono da verdade. Eu sou apenas um humilde servo que dia a dia eu me submeto ao Senhor humildemente para aprender a palavra e eu compartilho com você nesse momento agora. Ok? Compartilho com você, compartilho a palavra de Deus, aquilo que eu tenho recebido de Deus, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se você quiser vir para a minha igreja, participar dos cultos e louvar a Deus conosco, glórias a Deus. Se você também não puder, amém, Deus vai te abençoar também do mesmo jeito. Mas o que eu penso que poderia ser um falso profeta? Um ensino errado, exagerado? Às vezes a pessoa está trazendo um ensino errado, mas ela mesma não sabe que aquele ensino é errado. E tem pessoas que sabem que aquilo ali é errado, mas procura dar aquele ensino para tirar um proveito próprio. Isso é um falsificador da palavra, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Então, uma pessoa que traz um ensino da palavra de Deus distorcido, modificado, para poder ter vantagem própria, então isso aí eu considero um falso profeta. Esse é um falso profeta. Se tem alguém que faz dessa forma para tirar proveito próprio, para chamar atenção para si, né? Então isso sim está tendo um ensinamento errado, porque a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus vive para a glória e a honra do Senhor Jesus. Honre o seu pastor, honre a sua igreja, não há nada de errado nisso. Mas o que nós temos que fazer? A partir do momento em que um líder, ele ensina as pessoas que só a igreja dele que salva, só a denominação dele que salva, sabe? E a pessoa fica lá daquele jeito assim, olha, se você fala mal da minha igreja, então me exclui da sua vida, e não sei o quê. Meu irmão, calma, né? Eu acho que não é assim que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus, não é verdade? Isso aí já está fazendo parte de uma lavagem cerebral, né? Se alguém fala mal de Deus aí, nas redes sociais, ou até mesmo na televisão, aí você não fala, não, agora eu não quero que você seja meu amigo, né? Mas se alguém fala mal da denominação da pessoa, olha, eu não quero nem que você olhe para minha cara, me exclui se você está falando mal, se você não gosta. Meu irmão, você tem que defender o Senhor Jesus com unhas e dentes, não a placa da sua denominação. Pelo contrário, né? O apóstolo Pedro ele falou, se pelo nome de Cristo vocês sois vituperados, né? Quer dizer, você é cobrado, né? Então, fique feliz com isso de certa forma, porque você está fazendo isso para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vou avançar aqui então. Então, a palavra de Deus ela precisa ser transmitida também com verdade. Se é uma semente da palavra de Deus, o semeador saiu a semear. O semeador semeia o quê? A palavra de Deus. A palavra ela tem que vir com verdade. Mais outro ponto. A palavra de Deus ela tem que ser transmitida com verdade. Pastor, qualquer pregador que eu assistir, tá ok. Poxa, eu queria poder dizer isso para você, né? Porque muitas pessoas, como eu acabei de dizer, tem falsificadores da palavra, tem pessoas que distorcem a palavra de Deus,
Tem pessoas que ensinam a palavra de Deus de uma forma que traga proveito próprio para si e para a sua denominação. Então você tem que procurar ouvir a palavra da verdade. O que significa isso? A palavra de Deus em si já é a verdade, mas eu tenho que transmiti-la de forma que seja verdadeiro como está ali, ok? Veja Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Por que a palavra da verdade? Pastor, é porque é a palavra de Deus, sim. Mas se a palavra de Deus for transmitida para você da forma errada ou distorcida, não adiantou nada. Então a palavra tem que ser a palavra da verdade, glórias a Deus. João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, o Senhor Jesus dizendo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você precisa o quê? Você precisa ouvir a palavra da verdade. A Escritura diz que isso é tão importante, mas é tão importante a palavra que nós recebemos, que o semeador saiu a semear, ele semeou a palavra. Tu tem que receber a palavra da verdade, porque ela vai gerar uma nova vida em você. Isso é uma coisa que vai determinar para a sua eternidade, meu irmão. Então não pode ser você não pode estar em qualquer lugar, você não pode ouvir qualquer pessoa. Você tem que ouvir a palavra da verdade. Olha, tem mais um texto aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, você está entendendo? Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então essa semente que o semeador saiu a semear à beira do caminho, talvez você estava ouvindo, você nem ouvia a palavra de Deus, mas você estava no ônibus e você estava ouvindo lá a palavra, estava à beira do caminho, né? Aí eu estou dizendo aqui no sentido literal praticamente, né? Você estava dirigindo, né? E aí você acabou sintonizando uma rádio, ou acabou ouvindo uma mensagem, né? À beira do caminho. Você nem tem parentes que são evangélicos, nem os seus pais são evangélicos, são cristãos, mas você acabou lendo a palavra, você acabou ouvindo, nem foi uma coisa assim exatamente programada, à beira do caminho. O semeador saiu a semear e a palavra estava lá à beira do caminho, né? Diz aqui, ó, essa palavra vai determinar para o seu futuro, para a sua vida. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de eternidade. Aqui, ó, você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A sua salvação depende de como o evangelho vai ser transmitido para você. Tem que ser transmitido da forma clara. Aí o versículo continua assim, ó: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você recebe a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, a palavra da verdade, não de falsificadores, não de pessoas que transmitem ela para tirar, de uma forma para tirar vantagens para si e nem para a sua denominação, ok? Se eu tiver que ensinar alguém a dizer assim, olha, morra por essa causa, né? Pague um preço por essa causa, né? Eu não vou poder dizer isso pela placa da igreja, né? As pessoas devem honrar a sua igreja, por que não? As pessoas devem honrar o seu pastor, por que não? Devem honrar um amigo, devem honrar o seu pai, devem honrar a sua mãe, devem respeitar as pessoas, por que não? Né? Mas se você tiver que morrer, se você tiver que dar a sua vida, se você tiver que fazer tudo, você vai fazer pelo Senhor Jesus. A igreja, ela honra, a igreja, ela morre, a igreja, ela dá a vida pelo Senhor Jesus. Não você dar a sua vida pela sua placa de igreja, pela placa de denominação. Eu espero que eu esteja sendo claro para você ao falar essas palavras. Não é a intenção ofender você. Você deve perceber, através do Espírito, que eu estou falando para você a verdade da palavra. Ok? Então, quando nós cremos, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê e o Espírito Santo vem no seu coração e faz a obra completa. Amém? Quero deixar essa palavra para você aqui. Amém? Essa é apenas a primeira parte desse estudo, ok? É um estudo, é um ensinamento, né? Mas você pode deixar aí no vídeo aí o seu comentário aí, o que você acha
Você acha que a semente, a palavra de Deus, ela modifica a vida da pessoa? Você acha que a palavra de Deus transforma? Você tem um testemunho para contar? Conta aí o que Deus fez na sua vida. Né? Você está pronto para fazer tudo pelo Senhor Jesus e pelo seu evangelho? Porque o semeador saiu a semear. Você é um pregador do evangelho também? Pastor, eu não tenho um seminário. Eu não sei. Você não precisa, meu irmão, ter 1000 versículos da Bíblia na sua cabeça. Se você souber decorar vários, amém, glória a Deus. Mas você não precisa. Você precisa ter Jesus no seu coração e ser sincero. Compartilha com as pessoas aquilo que você recebeu de Deus, a experiência que você teve, os milagres que Deus fez na sua vida. Ore pelas pessoas, ok? Você pode pedir ao seu pastor para orar pelas pessoas, mas Deus também pode usar você. Ore por uma pessoa doente, ore por uma pessoa enferma, ore por uma pessoa problemática, ore por uma pessoa passando por uma dificuldade. Deus vai usar você poderosamente, seja um semeador da palavra. Deixe que a palavra da graça de Deus flua através dos seus lábios. Deixe o seu comentário aí nesse vídeo aí, ok? Aproveito de novo para renovar o convite para você deixar o seu like aí, já que você assistiu até aqui mesmo. Assistiu até aqui? Deixa o seu like aí, ok? Ou compartilha esse vídeo aí nas redes sociais aí, no WhatsApp, nas outras redes sociais aí. Vai ser uma bênção para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E mais uma vez eu peço a você, se você não se inscreveu ainda, o que está faltando aí, rapaz? Minha irmã, o que está faltando? Se inscreve logo aí para você receber notificações aí, para você receber periodicamente ensinos da palavra de Deus, para nós estarmos juntos aqui estudando a palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo, um grande abraço, que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.